A abreação, contudo, não é o único método de lidar com a situação para uma pessoa normal, que tenha experimentado um trauma psíquico. Uma lembrança desse trauma, mesmo que não tenha sido abreagida, penetra no grande complexo de associações, entra em confronto com outras experiências que possam contradizê-la e está sujeita à retificação por outras representações. Depois de um acidente, por exemplo, a lembrança do perigo e a repetição mitigada do medo é associada à lembrança do que ocorreu depois. O socorro e a situação consciente da segurança atual. Da mesma forma, a lembrança de uma humilhação é corrigida quando a pessoa situa os fatos nos devidos lugares, considerando seu próprio valor. Desse modo, uma pessoa é capaz de provocar o desaparecimento do afeto concomitante por meio do processo de associação. A isso devemos acrescentar a obliteração geral das impressões, o evanecimento das lembranças, a que chamamos esquecimento, e que desgasta as representações não mais afetivamente atuantes. Nossas observações demonstraram, por outro lado, que as lembranças que se tornaram os determinantes de fenômenos histéricos persistem por longo tempo com surpreendente vigor e com todo o colorido afetivo. Devemos, contudo, mencionar outro fato notável do qual posteriormente poderemos tirar proveito, a saber que essas lembranças, em contraste com outras de sua vida passada, não se acha à disposição do paciente. Pelo contrário, essas experiências estão inteiramente ausentes da lembrança dos pacientes, quando em estado psíquico normal ou só se fazem presentes de forma bastante sumária. Apenas quando o paciente é inquirido sob hipnose é que essas lembranças emergem com a nitidez inalterada de um fato recente. Assim, durante nada menos de 6 meses, uma de nossas pacientes reproduziu sob hipnose com uma nitidez alucinatória tudo o que havia excitado no mesmo dia no ano anterior, durante um ataque de histeria aguda. Um diário mantido por sua mãe, sem o conhecimento da paciente, provou a inteireza da reprodução. Outra paciente, em parte sob hipnose e, em parte, durante ataques espontâneos, reviveu com clareza alucinatória todos os fatos de uma psicose histérica que experimentara 10 anos antes e que havia esquecido em sua maior parte, até o momento em que ela ressurgiu. Além disso, verificou-se que certas lembranças de importância etiológica, que datavam dos 15 aos 25 anos, estavam surpreendentemente intactas e possuíam uma intensidade sensorial notável, e que, ao retornarem, atuaram com toda a força afetiva das experiências novas. Isso só pode ser explicado pelo fato de que essas lembranças constituem uma exceção em sua relação com todos os processos de desgaste que examinamos atrás.
Em outras palavras, parece que essas lembranças correspondem a traumas que não foram suficientemente abreagidos. E se penetrarmos mais a fundo nos motivos que impediram isso, encontraremos pelo menos 2 grupos de condições sob as quais a reação ao trauma deixa de ocorrer. No primeiro grupo, acham-se os casos em que os pacientes não reagiram a um trauma psíquico porque a natureza do trauma não comportava reação, como no caso da perda, obviamente, irreparável de um ente querido, ou porque as circunstâncias sociais impossibilitavam uma reação, ou porque se tratava de coisas que o paciente desejava esquecer e, portanto, recalcara intencionalmente do pensamento consciente, inibindo-as e suprimindo-as. São precisamente as coisas aflitivas dessa natureza que, sob hipnose, constatamos serem a base dos fenômenos histéricos. Por exemplo, os delírios histéricos de santos e freiras, de mulheres que guardam a castidade, de crianças bem educadas. O segundo grupo de condições é determinado não pelo conteúdo da lembrança, mas pelos estados psíquicos em que o paciente recebeu as experiências em questão, pois encontramos sob hipnose, dentre as causas dos sintomas histéricos, representações que em si mesmas não são importantes, mas cuja persistência se deve ao fato de que originam durante a prevalência de afetos gravemente paralisantes, tais como o susto, ou durante estados psíquicos positivamente anormais, como o estado crepuscular semi-hipnótico dos devaneios, a auto-hipnose e etc. Em tais casos, é a natureza dos estados que torna impossível uma reação ao acontecimento. É claro que ambas as espécies de condições podem estar presentes ao mesmo tempo, e isso de fato ocorre com frequência. É o que acontece quando um trauma que é atuante por si mesmo ocorre quando predomina um afeto gravemente paralisante, ou durante um estado de alteração da consciência. Mas também parece ser verdade que em muitas pessoas um trauma psíquico produz um desses estados anormais, o que, por sua vez, torna a reação impossível. Ambos os grupos de condições, porém, possuem em comum o fato de que os traumas psíquicos que não foram eliminados pela reação também podem sê-lo pela elaboração, por meio da associação. No primeiro grupo, o paciente está decidido a esquecer as experiências aflitivas e, por conseguinte, as exclui tanto quanto possível da associação. Já no segundo, a elaboração associativa deixa de ocorrer porque não existe nenhuma vinculação associativa abrangente entre o estado normal da consciência e o estado patológico em que as representações surgiram. Logo, teremos ocasião de nos aprofundarmos nesse assunto. Assim, pode-se dizer que as representações que se tornaram patológicas persistiram com tal nitidez e intensidade afetiva porque lhes foram negados os processos normais de desgaste por meio da abreação e da reprodução em estados de associação não inibida. Capítulo 3. Mencionamos as condições que, como demonstra nossa experiência,
são responsáveis pelo desenvolvimento de fenômenos histéricos provenientes de traumas psíquicos. Ao fazê-lo, já fomos obrigados a falar nos estados anormais de consciência, em que surgem essas representações patogênicas, e a ressaltar o fato de que a lembrança do trauma psíquico atuante não se encontra na memória normal do paciente, mas em sua memória ao ser hipnotizado. Quanto mais nos ocupamos desses fenômenos, mais nos convencemos de que a divisão da consciência, que é tão marcante nos casos clássicos conhecidos sob a forma de double conscience, acha-se presente em um grau rudimentar em toda histeria, e que a tendência a tal dissociação e com ela ao surgimento dos estados anormais da consciência, que reuniremos sob a designação de hipnoides, constitui o fenômeno básico dessa neurose. Quanto a esses, concordamos com Binet e com os dois Janet ou Janetes, embora não tenhamos tido nenhuma experiência das notáveis descobertas que eles fizeram com pacientes anestésicos. Gostaríamos de contrabalancear a conhecida tese de que a hipnose é uma histeria artificial com uma outra, a de que a base e a condição sine qua non da histeria é a existência de estados hipnoides. Esses estados hipnoides partilham uns com os outros e com a hipnose, por mais que difiram sob outros aspectos. Uma característica comum: as representações que neles surgem são muito intensas, mas estão isoladas da comunicação associativa com o restante do conteúdo da consciência. Podem ocorrer associações entre esses estados hipnoides e seu conteúdo representativo. Pode, dessa forma, atingir um grau mais ou menos elevado de organização psíquica. Além disso, deve-se supor que a natureza desses estados e a extensão em que ficam isolados dos demais processos da consciência variam do mesmo modo que ocorre na hipnose, que vai desde uma leve sonolência até o sonambulismo, de uma lembrança completa até a amnésia total. Quando os estados hipnoides dessa natureza já se acham presentes antes da instalação da doença manifesta, eles fornecem o terreno em que o afeto planta a lembrança patogênica, com suas consequentes manifestações somáticas. Isso corresponde à histeria disposicional. Verificamos, todavia, que um trauma grave, tal como ocorre numa neurose traumática ou uma supressão trabalhosa, como a de um afeto sexual, por exemplo, podem ocasionar uma divisão expulsiva de grupos de representações, mesmo em pessoas que, sob outros aspectos, não estão afetadas, e esse seria o mecanismo da histeria psiquicamente adquirida. Entre os extremos dessas duas formas, devemos presumir a existência de uma série de casos dentro dos quais a tendência à dissociação do indivíduo e a magnitude afetiva do trauma variam numa proporção inversa. Nada temos de novo a dizer sobre a questão da origem desses estados hipnoides disposicionais. Ao que parece, eles frequentemente emergem dos devaneios que são tão comuns
até mesmo nas pessoas sadias, e aos quais os trabalhos de costura e ocupações semelhantes tornam as mulheres particularmente propensas. Por que é que as associações patológicas, entre aspas, surgidas nesses estados são tão estáveis? E por que é que exercem uma influência tão maior sobre os processos somáticos do que costumam fazer as representações? São perguntas que coincidem com o problema geral da eficácia das sugestões hipnóticas. Nossas observações não trazem nenhuma nova contribuição para esse assunto, mas lançam luz sobre as contradições entre a máxima, abre aspas, a histeria é uma psicose, fecha aspas, e o estado de que entre os histéricos podem se encontrar pessoas da mais lúcida inteligência, da maior força de vontade, do melhor caráter e da mais alta capacidade crítica. Essa caracterização é válida em relação a seus pensamentos em estado de vigília, mas em seus estados hipnoides elas são insanas, como somos todos nos sonhos. Todavia, enquanto nossas psicoses oníricas não exercem nenhum efeito sobre nosso estado de vigília, os produtos dos estados hipnoides intrometem-se na vigília sob a forma de sintomas histéricos. O que afirmamos sobre os sintomas histéricos crônicos pode ser aplicado quase que integralmente aos ataques histéricos. Charcot, como se sabe, deu-nos uma descrição esquemática do grande ataque histérico, segundo a qual se podem distinguir 4 fases num ataque completo. A primeira é a fase epileptoide. A segunda é a fase dos movimentos amplos. A terceira é a fase das atitudes passionais, fase alucinatória. E a quarta é a fase de delírios terminal. Charcot deduz todas as formas de ataque histérico que, na prática, são encontradas com maior frequência do que o grande ataque completo, a partir da abreviação ou do prolongamento, da ausência ou do isolamento dessas 4 fases distintas. Nossa tentativa de explicação tem como ponto de partida a terceira dessas fases, a das, entre aspas, atitudes passionais. Quando esta se acha presente numa forma bem acentuada, ela apresenta a reprodução alucinatória de uma lembrança, que foi importante no desencadeamento da histeria. A lembrança de um grande trauma isolado que encontramos par excellence no que é denominado histeria traumática, ou de uma série de traumas parcialmente interligados, como os subjacentes à histeria comum. Ou, finalmente, o ataque pode reviver os fatos que se tornaram relevantes em virtude de sua consciência, com um momento de predisposição especial ao trauma. Entretanto, há também ataques que parecem consistir exclusivamente em fenômenos motores, e nos quais a fase de atitudes passionais se acha ausente. Quando se consegue entrar em rapport com o paciente durante um ataque como esse, de espasmos clônicos generalizados ou rigidez cataléptica, ou durante um ataque de somnolência, que significa acesso de sono, ou quando, melhor ainda, se consegue provocar o acesso sob hipnose, verifica-se
que também aqui há uma lembrança subjacente do trauma psíquico ou da série de traumas que, de modo geral, chama nossa atenção numa fase alucinatória. Dessa forma, durante anos, uma menina sofreu ataques de convulsões generalizadas, que podem ser, e realmente foram, considerados como epilépticos. Ela foi hipnotizada com vistas a um diagnóstico diferencial e de imediato teve um de seus acessos. Perguntaram-lhe o que estava vendo e ela respondeu: o cachorro está vindo. E de fato, verificou-se que tivera o primeiro de seus ataques após ter sido perseguida por um cão feroz. O êxito do tratamento confirmou o diagnóstico. Por sua vez, um funcionário que ficara histérico em decorrência de ser maltratado por seu superior sofria de ataques em que caía no chão e tinha acessos de raiva, mas sem dizer uma só palavra ou demonstrar qualquer sinal de alucinação. Foi possível provocar um ataque sob hipnose e o paciente então revelou estar revivendo a cena em que o seu patrão o insultara na rua e batera nele com a bengala. Dias depois, o paciente voltou e queixou-se de ter tido outro ataque da mesma natureza. Nessa ocasião, verificou-se sob a hipnose que ele estivera revivendo a cena com que estava relacionada a instalação real da doença, a cena no tribunal, em que ele não conseguira obter reparação pelas injúrias sofridas.